Olá, bom dia, pessoal. Bem-vindos ao webinar especial sobre perfis de investimentos. Eu sou Gabriela, gerente de comunicação aqui da Vext, e vou acompanhar vocês durante esse encontro. Vou passar algumas informações importantes, muitos já conhecem, mas caso ocorra algum problema de conexão, eu peço que fechem a página e entrem novamente. Avisar que vocês podem enviar as perguntas por meio do chat a qualquer momento. Tentaremos aí responder todas as questões, mas hoje a gente vai dar prioridade às questões sobre o tema do evento. E, porém, caso alguma não seja respondida, eu peço que deixe o contato, que a gente acaba respondendo aí individualmente. Hoje a gente está contando aí com a presença do Mauro Figueira, diretor-presidente da Vext, e do Vinícius Narciso, diretor de investimentos e finanças. E, por fim, eu informo que o evento está sendo gravado e que vai ser disponibilizado em nosso site, nosso canal da Vext no YouTube. Vou passar a palavra para o Mauro, para as mensagens iniciais. Bom encontro. Obrigado, Gabriela. Bom dia a todos, bom dia a todas. Prazer estar aqui com vocês de novo, mais uma vez, nesse webinar. Antes da gente começar, eu quero compartilhar aqui algumas iniciativas importantes que a AVEC está conduzindo nesse momento. Primeira iniciativa é falar sobre a nossa pesquisa de satisfação com os participantes. Essa pesquisa, ela acontece a cada 2 anos. É um momento onde a gente escuta vocês formalmente, de uma forma estruturada, de uma forma organizada, em larga escala. Então, a gente quer ouvir a opinião de vocês, receber o feedback, entender como é que está a experiência hoje com o Plano Vext, com o nosso relacionamento, o que está funcionando, quais são as sugestões, as expectativas. Então, é muito importante que vocês participem. Ela está sendo conduzida aqui pelo IBRC, que é um instituto independente. Isso traz mais independência para a pesquisa, mais segurança, transparência. E é uma forma realmente da gente evoluir sempre de forma contínua. Então, o resultado da pesquisa ele acaba sendo analisado pela nossa equipe e muitas ações são transformadas aí num plano de ação incorporado aí nos programas de ação dos nossos integrantes. Então, a gente pede realmente que vocês participem e tragam aí as sugestões e as críticas construtivas, elogios também e sugestões para a gente melhorar cada vez mais aí as nossas soluções junto a vocês. Também quero aproveitar aqui e falar sobre o relatório anual de informações. Esse relatório ele já está no forno, ele vai ficar disponível agora no final de abril para vocês. No relatório vocês vão poder acompanhar, então, todas as ações que foram realizadas ao longo de 2025, os resultados que foram alcançados, os detalhes, as melhorias que foram implementadas, o desempenho dos investimentos. Também vão poder acompanhar a evolução do patrimônio, as ações de governança, todos os projetos que estão sendo desenvolvidos com vista a garantir a sustentabilidade tanto do plano quanto da entidade. E é o nosso instrumento aí formal de transparência, de prestação de contas, junto a todos vocês participantes. Lembrando que o relatório é aprovado pelo nosso Conselho Deliberativo e agora, no final do mês, ele vai ser disponibilizado para todos. Então, fiquem atentos aí nas informações. A terceira atualização que eu quero passar é sobre as nossas demonstrações contábeis. As demonstrações para o exercício 2025, elas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo na semana passada. Elas receberam o parecer da auditoria KPMG sem nenhuma ressalva. É mais um parecer limpo que reforça a nossa solidez, a seriedade da nossa gestão, dos nossos processos. Esse documento ele já está disponível, ele está lá no site da Vext, na área de documentos importantes, e ele também será divulgado e anexado ao relatório anual. Então, já está disponível para todos vocês acompanharem e se informarem mais ainda sobre os nossos resultados. Hoje nós estamos aqui falando, o nosso foco hoje vai ser falar sobre perfil de investimentos, é um webinar de investimentos. Como você sabe, nós estamos aqui na primeira janela anual. Ela começou agora no dia 1º, vai até o dia 30, e é um momento importante para que vocês possam refletir sobre os objetivos pessoais, as expectativas para o futuro, verificar se o perfil continua alinhado ao seu planejamento de vida e carreira. Lembrando que vocês têm diferentes perfis, vocês têm os perfis data-alvo, tem os perfis com relação ao nível de risco,
E a gente recomenda que vocês avaliem com cuidado os seus próprios objetivos. Então, não existe um perfil que, se ele é bom para o meu colega, vai ser bom para mim, porque meu colega pode ter objetivos diferentes. Então, é importante que vocês realmente reflitam sobre os objetivos de vocês, lembrando que cada perfil tem uma combinação diferente de classe de ativos. O Vinícius vai explicar bem isso de novo para vocês. Tem níveis diferentes de expectativa de risco, de retorno, tá? E esse ano nós temos uma novidade. Esse ano nós estamos trazendo mais uma ferramenta para ajudar vocês nessa avaliação, que é o questionário de avaliação do perfil do investidor. Então, o questionário de avaliação do perfil do investidor ele está disponível. O Vinícius vai apresentar para vocês onde que vocês vão encontrar, dar mais detalhes sobre eles. E é uma ferramenta para ajudar vocês a refletirem aí com mais clareza, para fazer escolhas mais adequadas. Tá bom? Então, quero aqui passar a palavra para o Vinícius, reforçando aí o nosso compromisso com a transparência, com a boa governança, mas principalmente o compromisso com cada um de vocês, que são os nossos participantes. Então, contem conosco e a nossa equipe fica à disposição aí de vocês, tanto agora durante o webinar com as suas dúvidas, quanto depois por meio dos canais de atendimento. Tá? Vou passar a palavra aqui para o Vinícius. Bom evento para todos. Você, Vinícius. Obrigado, Mauro. Obrigado, Gabi. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais essa campanha de perfis, né, perfis de investimento, e como o Mauro colocou, a ideia é a gente passar o máximo possível de informações, né, para você, participante e BPD assistido, né, a gente vai ter um outro webinar depois específico para os BPDs, para que você tenha todas as informações possíveis, né, para poder tomar a melhor decisão nesse momento, né. Então, como o Mauro comentou, a gente, ao longo dessa janela que fica aberta agora em abril, né, você, participante, pode fazer uma avaliação e trocar de perfil. O perfil que você escolher nessa janela aqui de abril, ele vai entrar em vigor dia 1º de julho, né, desse ano. Então, até lá, se você tem um perfil hoje, você trocou, você permanece no perfil atual até o final de junho, e aí dia 1º de julho, o novo perfil que você escolheu, ele vai passar a rentabilizar seu patrimônio. E aí a rentabilidade começa em julho, e você vai ver essa nova rentabilidade desse novo perfil quando a gente divulgar a cota do mês de julho lá em agosto, tá? Lembrando que se você já alterou uma vez de perfil, já agora em abril, né, a janela está aberta desde 1º, né, de abril, se você já fez uma alteração, você pode voltar a fazer, caso você refaça a sua análise e depois desse nosso evento, você pode alterar quantas vezes você quiser ao longo desse mês. O que vai valer mesmo é a sua última escolha, né? Então, você pode fazer mais de uma vez, mas o que vai entrar em vigor lá dia 1º de julho é a sua última escolha, e quando você faz a escolha tem um protocolo, né? Então, é importante você guardar esse protocolo, tá? Antes da gente entrar, né, efetivamente nos aspectos, né, da campanha, eu gosto sempre de reforçar, no próximo slide, como é que é a estrutura da nossa gestão, né, das nossas estratégias, né? Então, lembrando, né, que hoje a gente tem um patrimônio na casa de 5,5 bi de reais, né, administrados aqui pelo Plano Vext. A gente está falando de mais de 23 mil participantes, e cada um desses participantes, eles investem nos nossos 10 perfis de investimento. Então, se você já conhece bem do modelo aqui da dinâmica, você já está bem familiarizado, mas se você está pela primeira vez aqui nesse webinar, cada participante, cada assistido do Plano Vext, ele tem um perfil. Então, você vai estar alocado necessariamente um desses 10 perfis, né? E esses perfis de investimento, que são carteiras de investimento estruturadas, eles investem em classes de ativos. Então, essas caixas em cinza são classes de ativos, são estratégias de investimentos, né? Renda fixa, renda variável, investimento no exterior, multimercado. Então, são estratégias, né, onde a gente agrupa os tipos de investimento nas estratégias específicas, né? Para a gente não ter uma carteira muito diversificada e eu não conseguir monitorar, a gente segmenta as estratégias por classes de ativos, e aí sim os perfis adquirem cotas dessas classes, dessas estratégias, de acordo com a estratégia de cada perfil, né? Então, os perfis mais conservadores, eles alocam em classes que têm uma
uma volatilidade, né, uma oscilação baixa, né, ou quase nula, né? Então, na medida em que os perfis vão ficando mais longos, vai aumentando a alocação em ativos com maior volatilidade, aumenta a Bolsa Brasil, aumenta investimento no exterior, e é interessante que cada uma dessas classes de ativos aloca em gestores especializados nas suas estratégias, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, a renda variável, por exemplo, que são investimentos em ações no Brasil, né, em fundos de ações. A gente contratou, depois de um processo bastante robusto, né, de due diligence, de avaliação de vários gestores no mercado, nós contratamos, por exemplo, a XP. Então, a XP é um gestor contratado que faz a gestão da carteira nossa de ações no Brasil. Da mesma forma que o BTG é o gestor de uma classe de renda fixa juro real curto, que compra fundos que adquirem títulos públicos atrelados à inflação de investimentos até 5 anos. Então, isso serve para todas as estratégias, tá? Então, a gente tem aqui, basicamente aqui, a gente está falando de 15 gestores, né, e alguns produtos também que estão atrelados. São gestores todos eles de renome, boa parte deles bem conhecido no mercado brasileiro, alguns têm uma entrada um pouco maior no exterior, como o PINCO, Oaktree, Vanguard, são gestoras internacionais, mas todas elas, de alguma forma, elas são bem conhecidas no mercado, né, e fazem um trabalho aqui específico para cada uma das estratégias. E só para a gente não esquecer que o perfil 2025, ele já não consta aqui porque ele foi extinto no final do ano passado, né? Então, a gente já até tratou disso no último webinar que a gente fez no mês passado. Então, os participantes que estavam ali no perfil 2025 até o final do ano passado, ou esses participantes escolheram um outro perfil, ou eles foram migrados necessariamente para o perfil conservador. Por isso que ele já não consta aí, tá? Então, isso é uma atualização que a gente fez na última webinar que vale a pena reforçar, tá? Passando para o próximo slide, aqui a gente viu ali que a gente tem ali as classes de ativos, né? A gente está falando dos 10 perfis, e aí aqui a gente traz, né, como é que está basicamente a alocação desses perfis. Então, lembrando, os perfis são carteiras de investimentos, então são carteiras de investimentos que alocam os recursos dos participantes desses perfis, né, nas classes, nas estratégias. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a barra à esquerda, que é o perfil ultraconservador. Ele é basicamente um perfil que tem uma alocação na classe renda fixa soberana. É um fundo gerido pela MAG, inclusive foi um dos convidados no nosso último webinar. A MAG faz a gestão da carteira de renda fixa soberana, onde a alocação é basicamente em títulos públicos atrelados à Selic, né, de baixa volatilidade. Então, e à medida que os perfis vão ficando mais longos, vão caminhando para o perfil 2065, vai aumentando ali a diversificação, né, em classes, e vai aumentando também a alocação em ativos com maior risco, né? Então, dá para ver bem, por exemplo, ali a classe renda variável, né, no perfil 2065, a gente tem basicamente 34% desse perfil alocado na estratégia de renda variável. Então, os participantes que estão nesse perfil 2065, 34% dessa carteira está alocado em fundos que adquirem ações no Brasil. No caso ali, como a gente viu, que era a XP, a gestora. E isso serve para todos os perfis, né? Então, vamos pegar um perfil intermediário, o perfil 2040. A gente está falando ali basicamente de 51% atrelado na classe renda fixa a curto prazo, que é aquela classe que é basicamente títulos públicos atrelados à Selic e uma parcela de crédito privado. E aí tem ali 14% de renda fixa juro real longo, que são títulos públicos atrelados à inflação com vencimento acima de 5 anos. A gente está falando ali de basicamente ali 10% de investimento global, investimento no exterior. E isso serve, a composição, ela ocorre aí de forma variada de acordo com o perfil. Quem também já acompanha, né, muito os nossos eventos, já conhece bem essa dinâmica, mas como é sempre importante a gente reforçar como que está a alocação da carteira, até para você tendo mais informação para poder escolher se vai manter o perfil que você está ou se você vai trocar para um outro perfil, ou seja, ele mais arrojado ou mais conservador. A gente sempre gosta de reforçar como é que está essa posição, tá?
lembrando, né, que os perfis, quanto mais perto ele está do perfil ultraconservador, menor é a volatilidade esperada, menor é a oscilação esperada da cota, né? Então, você, em momentos de turbulência de mercado, os perfis mais conservadores, eles guardam ali eles não sofrem tanto, né, de movimentações de mercado de curto prazo, ao mesmo tempo que se os perfis vão ficando mais longos, eles vão caminhando para o perfil 2065, aumenta essa volatilidade, aumenta ali, tem mês que a cota fica negativa, no outro mês a cota do perfil fica positiva, só que aumenta a expectativa de retorno. A gente viu isso ano passado, quando a gente vê o resultado, quando a gente viu o resultado dos perfis do ano passado, em 2025, a gente viu que os perfis mais longos foram melhores do que os perfis mais curtos, basicamente por essa alocação em classes de ativos com maior risco que tendem a apresentar uma maior valorização em uma janela de médio e longo prazo. Tá? Então, esse é um ponto que eu também gosto de reforçar e vai ajudando a gente ter entendimento de como estão as alocações. Tá? Evidente que, como a gente não tem tempo, né, para entrar nos detalhes de cada uma das classes, né, no próximo slide a gente traz a menção a uma news, né, a uma matéria, né, um jornalzinho que a gente tem aqui que chama De Olho na Campanha de Perfis, é uma news online, onde a gente traz ali para vocês os detalhes de cada uma das classes de ativos, né? Então, a gente traz ali as estratégias que são seguidas por cada uma dessas classes, informações de como é que está a estratégia de cada uma dessas classes, o que compõe cada uma dessas classes. A gente traz também ali informações sobre a política de investimentos, então tem uma matéria específica sobre a política de investimentos, né? Então é uma política que é o principal documento da gestão de investimentos da entidade, da Vext. É um documento que foi aprovado no final do ano passado pelo Conselho Deliberativo, e ali a gente traz todas os principais diretrizes para a gestão de investimentos. Né? Então, a gente traz bastante informação. A gente tem também bastante informação sobre os perfis em si, né? Então, não só as classes, mas o que significa o perfil, o que está dentro de cada um do perfil, qual que é a lógica dos perfis. A gente também coloca numa matéria que a gente coloca ali como é que foram ali os resultados no primeiro bimestre desse ano, né? Então, em janeiro e fevereiro, e também as perspectivas para 2026, a gente traz bastante informação. Então, aqui, dentro do possível, caso vocês queiram ter mais informação, dado que a gente tem um tempo limitado, ali a gente traz muita informação, tá? Mas aqui, na campanha, aqui a gente vai, aqui no webinar, eu vou trazer alguns detalhes, tá? Indo para o próximo slide, a gente, lembrando que o mês passado, né, a gente fez um webinar, e aí o que é interessante a gente sempre reforçar? A gente tem dois momentos, né, de webinar. A gente tem um webinar que foi, por exemplo, do mês passado, que é um webinar específico para falar de resultados, para falar de mercado, de cenário. Então, a gente, inclusive, convidou uma das gestoras, que é a MAG Investimentos, né? Ela é uma das gestoras que a gente contrata para a estratégia de renda fixa. Eles apresentaram ali um pouco do cenário que eles esperam para o mercado, que é um pouco está alinhado também com a nossa política. Então, a gente convidou um economista e um gestor exatamente para trazer mais informações de cenário, e a gente apresentou os resultados. Esse webinar aqui de hoje, ele é focado mais em perfis, né? Ele é focado na parte, vamos chamar de conceitual dos perfis. O que são os perfis? A gente vai permear aqui também um pouco de cenário, mas o foco aqui, então, não é. Então, a gente tem dois fóruns, tá? Então, não dá tempo de endereçar tudo numa reunião só, tá? Mas eu recomendo, quem não teve oportunidade de assistir o webinar passado, a gente tem nesse QR Code na tela, você consegue acessar, depois desse nosso evento aqui, você pode acessar e assistir, ou se você já assistiu e quiser rever, é interessante. E lá tem material também que pode ajudar você a entender um pouco mais de cenário com detalhes, né? A gente trouxe um economista exatamente para nos apoiar aqui nessa discussão, tá? Mas, assim, antes de entrar no próximo slide, eu vou trazer aqui alguns aspectos de cenário, que é baseado no que a gente discutiu com a MAG e o que a gente vem permeando aqui, né, nas nossas discussões do nosso comitê de investimento, junto aos nossos gestores, né? Então, o que a gente tem visto, né, para o mercado até o momento, né? As agendas estão bem voláteis, né? Então,
a gente olha que no Brasil, né, então vamos falar que é uma primeira variável que seria a taxa de juros no Brasil, né? A gente está falando de uma persistência bastante alta de um nível de juros reais em patamar bastante elevado, né? E isso deve continuar por um tempo razoável. O que significa o juro real? O juro real é a taxa nominal, ou seja, a Selic, o CDI, menos a inflação, né? Então, isso a gente chama de juro real. Quando a gente olha as expectativas para a taxa de juros esse ano aqui, a gente está falando de um CDI médio ao longo desse ano, que deve ficar na casa ali de 13, 14, depende muito do economista, depende muito da gestora, mas está girando ali entre 12, 13, 14, né? Não foge muito disso. Esse cenário, né, de 13, vamos colocar na média aqui, de taxa de juros ao longo do ano, é a taxa de juros nominal. Quando a gente tira a inflação, e a inflação é esperada na casa ali de 4%, 5%, a gente está falando de um juro real de 9% a 10%. Então, você que está investido exclusivamente, por exemplo, em Selic ou CDI, você vai ter uma remuneração na casa de 9% a 10%, já descontada a inflação. É um patamar elevado, tá? É um patamar considerado acima do neutro, né? Isso a taxa de juros que começa a afetar a própria atividade econômica do Brasil. É uma taxa de juros que pode, e está fazendo isso, vai desacelerar a economia brasileira. Mas é uma situação bastante pontual, né? Porque o mercado ele espera a redução da taxa de juros ao longo desse ano. Então, a taxa de juros desse ano começou em 15% ao ano, e a expectativa é que ela termine o ano perto de 12, 12,5%, aí vai depender muito de outras variáveis que eu vou comentar, mas esse aqui, vamos dizer que é um primeiro número que é sempre importante considerar, né? O nível de juros acaba definindo um pouco do comportamento dos outros tipos de investimento, né? Ainda olhando no Brasil, né, então a taxa de juros é uma variável. Olhando outras variáveis no Brasil, ao longo desse ano, a gente tem a gente tem aqui um ano de eleições presidenciais, né? Então, o calendário eleitoral ele cada vez mais ganha espaço aqui no Brasil. E aí, normalmente, né, em anos de eleições presidenciais, a gente observa no mercado uma volatilidade elevada, né? Que é a volatilidade? Lembrando que é altas e baixas nos preços, né, de forma bem sensível dos ativos financeiros, né? E o mercado, ele acaba, né, o mercado financeiro, ele acaba respondendo imediatamente a falas dos candidatos, a promessas colocadas pelos candidatos e além também dos números que são divulgados nas pesquisas eleitorais. Então, a gente vai ver, à medida que vai aproximando as eleições, vai trazer mais volatilidade. O mercado uma hora ele vai estar com humor positivo, outra hora vai estar com humor negativo, uma hora ele vai estar comprando determinadas ações, determinadas empresas, vendendo determinados ativos, isso traz essa volatilidade, né? Então, isso, vamos dizer, são duas variáveis no Brasil. Quando a gente olha para o ambiente global, a agenda externa, e a agenda externa acaba afetando igualmente o mercado brasileiro, os ativos brasileiros, a gente tem movimentos também de taxas de juros lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né? O mercado ainda espera, os economistas, né, as gestoras, eles esperam uma redução do patamar de juros nos Estados Unidos, e o que é positivo para o Brasil, né? Porque à medida que a taxa de juros nos Estados Unidos, que é a principal economia global, se a taxa de juros lá está abaixo, a remuneração dos ativos lá fora tem uma remuneração mais baixa. Os investidores globais buscam outros ativos. E isso acaba ajudando a um fluxo positivo de investimento para mercados emergentes, principalmente, e o Brasil tem um efeito positivo. Então, isso também é uma variável que tá sendo monitorada no mercado, né? Uma outra variável importante também que a gente não pode ignorar e está na mídia direta é a questão da guerra, Estados Unidos, Israel e Irã, né? E o mercado, né, de forma geral, né, os agentes de mercado, eles estão acompanhando o desenrolar desse conflito. A dúvida que a gente fica, que a gente vem discutindo com os nossos gestores, é qual é a duração e qual é a intensidade dessa guerra, porque dependendo como for a duração e a intensidade, o cenário esperado ele pode ser um ou pode ser outro, pode ser melhor ou pode ser muito pior. Então, é uma incerteza grande. Por quê? Porque a guerra pode elevar o preço do petróleo, pode elevar o preço de vários insumos nas principais economias, pode afetar a dinâmica da economia de vários países. Então, isso afeta, né, muito. Então,
dependendo como for o desenrolar dessa guerra, a gente pode ter mudanças de cenários, mudanças de posições, né? E isso, de novo, afeta de forma bem intensa o fluxo de investimentos saindo de países saindo de países desenvolvidos, saindo de economias desenvolvidas para outros países, né? Principalmente onde você tem muitas vezes ativos com valores baixos, né? Então, e a gente viu recentemente quão importante foi o fluxo de investimento internacional vindo para a Bolsa Brasileira. Isso ajudou muito a Bolsa Brasileira o ano passado, ajudou no primeiro bimestre, como a gente falou no webinar do mês passado. Isso é uma variável assim, importante, né? Agora, o que é relevante a gente considerar em cenários de incerteza e elevada volatilidade, que é o que a gente tem agora aqui, né? Basicamente é o que a gente faz aqui, a nossa gestão, que é ter carteiras de investimentos resilientes, ter carteiras de investimentos diversificadas, como eu mostrei ali. E aí o foco é ser um horizonte de investimento. Qual é o seu horizonte de investimento? Você vai utilizar o recurso daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10, daqui a 30? O perfil tem que ser diferente, a sua expectativa ela tem que ser diferente, né? Perfis mais conservadores, que tem como eu comentei, uma menor exposição a essas oscilações, né? Ele tem essa vantagem de ser um perfil mais seguro, mas ao mesmo tempo ele gera uma expectativa de retorno menor no longo prazo do que os perfis mais longos, né? E o contrário também, os perfis mais longos, eles podem até ter essa movimentação mais severa em momentos agora como desse ano de eleição, de guerra, outras variáveis podem surgir. Guerra, por exemplo, a guerra Estados Unidos, Israel e Irã não estava no radar no final do ano passado, é uma coisa que surgiu agora. Então, por isso que é sempre importante ter em mente o cenário, até para saber o porquê que a sua cota, por que o seu perfil está tendo determinado desempenho, mas muitas vezes fazer uma alocação olhando estritamente o curto prazo pode te gerar um erro de estratégia, tá? Então, assim, basicamente, isso aqui são os principais destaques. Agora eu vou entrar em alguns aspectos relacionados aos perfis, né? Então, esse era o cenário, eu vou falar um pouco agora dos perfis, né? Então, e aí a pergunta que pode surgir é, dado esse cenário, né? Como que eu participante, assistido, como é que eu encaixo as minhas expectativas e como que eu vou definir qual que é a minha propensão a riscos nesse ambiente todo, né? Aí o Mauro comentou, né? A partir desse ano, a gente fez um aperfeiçoamento na nossa ferramenta de avaliação de perfis, né? Então, até o ano passado, a gente tinha uma ferramenta que apoiava vocês a definir encontrar qual que era o perfil recomendado pela metodologia data-alvo, né? Então, a gente tinha essa ferramenta e agora esse ano a gente adicionou mais um elemento, né, que é para trazer, para ajudar você, participante, a entender não só o horizonte de investimento, mas entender também qual é o seu objetivo financeiro com o plano, como que você consegue se entender em relação ao seu apetite a risco, né? Como que eu, participante, que não conheço do mercado financeiro, que não estou muito próximo disso, como é que eu consigo entender se eu sou ou não propenso a risco, né? Quanto que eu efetivamente conheço de investimentos, quanto que eu tenho de informação? Então, a gente fez esse aperfeiçoamento no questionário e ali você consegue, através de 8 perguntas, né, de múltipla escolha, que leva ali 2 a 3 minutos, é super rápido ali, você responde esse questionário, nesse QR Code que está na tela, você consegue acessar esse questionário, ele é muito simples ali, e ele ajuda você a ter essas informações. Vocês que muitas já fazem investimento em bancos, em gestoras, provavelmente vocês já se depararam com questionários similares, né? Muitas vezes chama de suitability, chama de análise de perfil de investidor, chama de avaliação de perfil de investidor, aí cada lugar tem um nome, mas é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que ela vai dar os resultados, eu vou comentar daqui a pouco, são resultados que te orientam, né? Não são resultados que você é obrigado a seguir, é para você realmente ter um papel um papel consultivo, os resultados que gera, eles servem como um suporte, tá? Você não é obrigado a escolher um dos perfis que aparecer no questionário. Ele serve como um apoio para você ter esse conhecimento agora um pouco mais detalhado, tá? Então, lembrando que a escolha final é sempre sua, né? Que é o que a gente gosta sempre de reforçar o que está na tela, tá?
Indo para o próximo slide, então, reforçando, né, a gente tinha uma ferramenta que ajudava você a saber qual era o perfil recomendado pela data-alvo, e lembrando que a data-alvo, ela olhava basicamente o seu ano de nascimento, adicionava 65 anos, que era um critério cronológico objetivo, e o perfil resultante era o perfil recomendado pela metodologia data-alvo. Então, por exemplo, só para dar um exemplo simples, o participante que nasceu em 2000, você adicionaria 65 anos, porque a tendência, né, na média, é que a pessoa se aposente perto ali dos 65 anos. Então, se você nasceu em 2000, adiciona 65, você vai entrar no pós-carreira perto de 2065. O perfil recomendado era o 2065. E essa conta serve para todos, né? A gente adicionou agora nessa ferramenta essa questão da percepção a risco, a percepção subjetiva aos seus objetivos, ao seu conhecimento. E aí a gente traz o critério comportamental nesse questionário. Então, a gente tem os dois agora. Você tem as duas ferramentas ali no mesmo documento, que é critério cronológico, que é objetivo, é matemática, e tem um critério comportamental, né? Então, e aí, de novo, querendo ter mais informações, né, sobre o questionário, sobre a ferramenta, no guia de perfis, que está também disponível no nosso website, nesse QR Code também tem, lá a gente tem um capítulo específico para falar, tem mais informações sobre o questionário lá, e aí, sim, tendo qualquer dúvida, entre em contato com a nossa área de relacionamento, a gente vai apoiar aqui a você preencher, a eventualmente esclarecer alguma dúvida, fiquem à vontade. A ferramenta ela é simples, mas caso queiram, é só entrar em contato conosco, tá? E é até interessante, antes de ir para o próximo, que ao final a gente vai ter uma pesquisa que a gente sempre gosta de fazer com vocês. Se vocês puderem responder a pesquisa no final e indicar também se vocês já utilizaram essa ferramenta do questionário aqui na Vext e qual é o feedback que vocês podem dar desse questionário, dando sugestão. Então, aproveitem também a pesquisa que a gente vai fazer ao final desse webinar para também trazer informações para nós aqui, para a gente continuar fazendo melhorias e adequações, tá? Até elogios também, a gente gosta de receber elogios aqui, então fiquem à vontade. Indo para o próximo slide, aqui é sempre importante, né? Então, você viu que a gente falou ali de cenário, a gente falou, o cenário de curto prazo. Aí alguém pode perguntar, pô, você está falando para olhar médio, longo prazo, por que você trouxe cenário? Porque o cenário é importante para você saber o porquê que o seu perfil está subindo, mais ou menos, por que ele está indo abaixo ou acima de um determinado indicador. Ele está abaixo do CDI, ele está acima do CDI. A bolsa está afetando mais ou menos. É importante você ter a visão do curto prazo, mas é mais importante ainda você saber os riscos que você está correndo se você escolher um perfil que não está muito alinhado com as suas estratégias, né? Então, escolher o perfil, uma das variáveis mais importantes, a gente vai trazer isso para vocês, que é essa questão do risco de frustração, tá? O que é o risco de frustração? É você buscar fugir de uma volatilidade de curto prazo, como eu estava comentando, e ignorar o prêmio de risco, ignorar que você investir em ativos de maior risco, a expectativa é que você vai obter retornos acima de uma taxa básica, que seria a taxa de juros. Ela pode levar algum tempo? Pode levar mais de ano, pode também. Só que assim, a tendência, as expectativas que os especialistas e até os gestores todos, eles trazem, quando você tem uma alocação de longo prazo, você vai trabalhar ainda 15 anos, 20, 30, 40 anos, é que você, no longo prazo, você vai ter o resultado esperado. Pode demorar um tempo. E a rentabilidade dos ativos mais conservadores, a tendência é que a rentabilidade dos ativos mais conservadores, a rentabilidade seja abaixo dos perfis mais novos, que é o que a gente viu, por exemplo, ano passado, a gente tem várias janelas que a gente vê isso. Então, e aí, se você não querendo correr esse risco, podendo correr, uma vez que você vai trabalhar e vai acumular patrimônio durante anos, você não correndo esse risco agora, você vai ter, provavelmente, um retorno muito mais seguro, mas só que a tendência é que seja um retorno muito abaixo, que vai fazer com que você tenha uma frustração de acúmulo de recursos para o seu pós-carreira, né? Você pode ter um uso de um valor menor no seu pós-carreira do que você esperava ter, ou você até pode ter um retorno, um uso nominalmente de acordo com o que você esperava, mas por menos tempo. Então, você pode ter um valor menor por um período maior
ou você pode ter um valor maior por um período menor. Então, é sempre essa questão da frustração, é importante, a gente não pode ignorar. E ali também na própria, a gente trouxe, está na tela, a ilusão da segurança, né? Então, você às vezes escolher o perfil olhando simplesmente o cenário, você vai ter realmente esse investimento mais seguro, mas ele pode, de novo, estar alinhado com o primeiro item, que você não vai estar com valor para você fazer frente ao que você precisa no longo prazo, tá? Isso, o risco de frustração é um dos principais riscos nesse nosso ambiente de previdência complementar fechada, tá? E aí, indo para o próximo slide, então, eu falei ali de ilusão da segurança, né? Então, a gente atualizou esse mapa, está na tela. Esse mapa, ele é um ranking, né, que a gente faz todo ano, né? Então, tem ali desde 2015 até 2025. A gente fez um ranqueamento aqui das estratégias, né, dos principais ativos que existem no mercado brasileiro aqui, que podem ser investidos por gestores e por investidor, pessoa física. A gente fez o ranqueamento do melhor para o pior. A gente consegue ver ali, ó, que não existe uma estratégia, um tipo de ativo que vai bem todo ano. Só que numa jornada aí, quando a gente olha nos 11 anos, de 2015 até 2025, quais são os melhores ativos ali? O ouro, que inclusive o ano passado o ouro disparou, mas fora o ouro, olha as ações no mundo, ações de mercados emergentes, as ações no Brasil, no acumulado desses 11 anos, as ações elas foram melhores que o CDI, as ações foram melhores que títulos de inflação, foram melhores que investimentos no mercado imobiliário, né, de fundos imobiliários. Então, é importante você ter uma carteira diversificada, também olhando por isso, porque como a gente nunca vai saber qual é o melhor investimento, nada como você ter uma carteira diversificada. E aí aquela ilusão que eu comentei da segurança, de que o CDI ele é seguro, só que não necessariamente ele vai te trazer uma melhor rentabilidade, porque você vê que nessa janela de 11 anos, o CDI ele não está nem no meio, ele está mais para baixo ali, em termos de rentabilidade acumulada no período, tá? Então, isso é só uma forma de ilustrar que é importante considerar não só o nível nominal dos juros, que é o CDI, mas também olhar como está o mercado como um todo e qual o objetivo de retorno de novo, né? A gente sempre gosta de reforçar isso, tá? Já caminhando para o final aqui, no próximo slide, então, a gente falou, né, cenário, perfis, risco, falamos aqui um pouco de contexto, e aí, efetivamente, né, como que eu participante, quero trocar de perfil, como é que eu faço para trocar de perfil? Alguns já conhecem, já fazem já há um bom tempo. No próximo slide, a gente mostra ali, basicamente, você acessar nosso website, que é o vext.com.br. Ali em cima, né, na parte de cima, vai ter uma caixinha chamada login. Você clica em login, aí clicando em login, você vai para a área restrita, que é o que está à esquerda. Na área restrita, você vai inserir ali o seu CPF e a senha cadastrada na área restrita da Vext. Dentro já da área restrita, você seleciona menu de serviços sobre seu perfil de investimento e escolher perfil de investimento. Ali você vai ter as opções, as 10 opções, vai ter algumas informações adicionais. Dentro também você vai poder voltar a informações sobre perfis, sobre o questionário. Então, dentro da área restrita tem bastante informação também. Então, e aí, se você já fez uma alteração, como comentei, pode voltar a fazer. Ao final da escolha, vai ser gerado um protocolo, e aí esse protocolo é o que vai valer, tá? Então, basicamente é isso. Na próxima tela é o QR Code que eu comentei. A gente vai agora responder algumas perguntas que a gente recebeu aqui de vocês. Mas antes, peço só que realmente direcionem, ajudar muito a gente aqui, direcionar o seu celular para esse QR Code, responder o questionário e realmente, dentro do possível, se você já usou a ferramenta, essa atualizada do questionário, se puder indicar, vai ajudar bastante a gente, tá? Então, eu vou ver aqui se a gente já tem alguma pergunta, e aí a gente vai, dentro do possível, a gente vai responder todas, que a gente já recebeu algumas aqui. E se não der tempo, a gente depois procura cada um de vocês, e sem prejuízo de vocês entrarem em contato conosco, tá? Uma primeira pergunta é de um participante não identificado. Ele fala o seguinte, né? Considerando que as projeções
estão indicando manutenção dos juros em um patamar considerado elevado, devo migrar para um perfil mais conservador? Acho que essa pergunta está bem em linha do que a gente vem falando, né? Então, e a gente comenta muito isso, né? Assim, e depende de muitas variáveis, né? E aí a gente sempre reforça, assim, o cenário é de patamar de juros elevados, sim, mas qual é o seu horizonte de investimento? O que vai acontecer? Se você está num perfil mais longo e vem para um perfil mais curto, a sua carteira, que tem lá hoje fundos de ações, tem investimento no exterior, ela vai ter menos esses investimentos e vai ter mais renda fixa, mais CDI. No curto prazo, o CDI pode ir melhor? Pode, a gente viu aquele quadro lá que mostra isso, mas ele vai ser sempre assim? Não. Você sair de um perfil mais longo, você pode não ter a valorização naquele perfil. Então, por isso que é sempre importante, qual o seu horizonte de investimento? E quando você pretende entrar no pós-carreira ou iniciar esses usos? Então, se você não vai usar agora, a recomendação é você não alterar, né? Você vai usar esse recurso num prazo mais curto ou num prazo mais longo? Você tem disposição a correr um pouco mais de risco, a correr um pouco mais de volatilidade, em busca, por exemplo, de um retorno maior, igual a gente viu ano passado? O ano passado, o participante que estava no perfil mais longo teve uma rentabilidade melhor do que quem estava no perfil mais curto. Ou você realmente preza pela segurança, ainda que você tenha uma expectativa de retorno menor? Eu trago esses pontos mais gerais, porque escolher perfil, considerando uma variável, como a gente viu, taxa de juros, e ainda mais no curto prazo, pode induzir a erro, né? Como eu comentei. O mercado financeiro, a gente vê, ele é muito volátil, e nada impede, né, que alguma condição de mercado mude. De repente, a guerra pode, daqui a pouco, acabar. Se a guerra acaba, a tendência é que o mercado de ativos com maior risco recupere muito mais rápido, né? Então, com isso em mente, né, a gente sempre recomenda que você utilize as ferramentas, se capacite dentro do possível, escolha um dos 10 perfis, né, e a gente tem agora essa ferramenta ajustada do questionário Sustainability, questionário de avaliação de perfis, conforme a gente falou, e sem prejuízo de você entrar em contato conosco, tá? Então, acho que essa é uma questão bem importante e certamente ajuda muito de vocês participantes, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Tem também um participante não identificado, ele perguntou assim, estou no perfil 2055. No cenário de guerra e eleições, não seria melhor vir para um 2030 e voltar para 2055 ano que vem? Acho que está bem casado com a primeira pergunta, né? Então, seria um participante que hoje ele está no perfil 2055, ou seja, ele está em um perfil mais arrojado, tem mais volatilidade ali esperada, mas tem uma expectativa de retorno maior. O cenário de guerra e eleições traz volatilidade? Traz. A gente falou ali. Agora, se você está no perfil 2055, porque você vai se aposentar, você vai entrar no pós-carreira, ou você vai utilizar o recurso perto de 2055, a não ser que você realmente não queira correr esse risco, né? Você tem uma propensão a risco baixa, você não quer correr esse risco, aí você realmente pode fazer essa migração. Mas antes de fazer, faz a simulação, faz o questionário, né, que a gente comentou. É importante, você ali pode te dar uma norte. Agora, se mesmo depois do questionário você ainda tiver essa necessidade, não é um problema. Você pode migrar, você não é impedido de migrar. O risco é você migrar para um perfil mais curto, deixar de correr, de ter a valorização dos seus ativos que hoje você teria no perfil 2055 e ter essa frustração. Se você todo ano fica trocando de perfil, você pode todo ano errar, né? E a gente tem vários estudos, né, que a gente conhece no mercado, que os participantes que ficam mudando muito de perfil a cada 6 meses ou a cada ano, a tendência é que o resultado dele seja até inferior do que se ele ficar parado em um perfil, porque ele vai ficar sempre tentando acertar qual é o melhor perfil e pode errar. Então, é muito ruim ficar trocando de perfil, a não ser que você tenha revisado a sua expectativa de entrada no pós-carreira, você antecipou a expectativa de utilização do recurso, ou realmente o risco que você topava antes, você já não topa mais, e aí sim, tá? Mas tem que considerar tudo isso e essa ferramenta que a gente trouxe pode te ajudar bastante nisso, tá? Deixa eu ver outras perguntas aqui.
Bernardo, não está escrito como o participante chama Bernardo, tá? A pergunta é: os investimentos em ações são realizados via cotas? Caso sim, em períodos de alta da taxa de juros, existe uma possibilidade de trocar de perfil e se beneficiar de cotas mais baratas? O que acontece, assim, as cotas de cada perfil, as cotas já são estabelecidas. Então, no fechamento de cada mês, cada um dos perfis vai ter a sua cota estabelecida. Se você está num perfil, por exemplo, no perfil 2065, você tem lá a cota. Se você fizer a migração, vai ser o seu, e você, por exemplo, você tem 100 mil reais no perfil 2065. Os seus 100 mil reais, ele vai migrar e vai comprar cotas dos perfis mais curtos, né? Você não vai ser beneficiado por uma cota depreciada, porque a cota ela já está definida. Você vai ter cotas do novo perfil. Aí esse novo perfil ele vai continuar a rentabilizar de acordo com a estratégia dele. Se você volta para o perfil 2065, e o perfil 2065, nesse período em que você ficou no perfil curto prazo, e o perfil 2065 ele valorizou muito mais, você perdeu essa valorização. Você perdeu a valorização. Você vai voltar a comprar agora uma cota superior. Então, por isso que é importante, né? A gente fala também que não é interessante ficar trocando de perfil, buscando ali a melhor alocação, porque pode não dar certo. O mercado ele pode virar e ser diferente do que é esperado, tá? Deixa eu ver outras perguntas. Se não for suficiente a resposta, pode voltar a nos procurar, tá, Bernardo? Tem uma outra pergunta que é participante também não identificado. Ele fala assim: o que pode ocorrer se eu optar por um perfil data-alvo que não condiz com a expectativa de início do meu pós-carreira? Você vê que as perguntas estão bem conectadas entre elas, né? Está muito casada com a anterior, e aí quando a gente olha a metodologia de perfis data-alvo, um perfil, né, demasiadamente mais distante do que da expectativa de início de pós-carreira, ele vai trazer um risco, né, para esse participante, uma vez que se você escolhe um perfil 2065 e você vai entrar no pós-carreira em 2030, você está correndo mais risco. O mercado ele pode ter uma volatilidade maior do que o esperado e você não ter tempo suficiente para recuperar a baixa do mercado, né? E aí a sua poupança previdenciária ela vai estar frustrada, como a gente viu ali. Tem o lado oposto, né? Se você escolhe um perfil com data-alvo muito inferior à expectativa de início do pós-carreira, vai gerar aquele risco de frustração também. Só que aí do lado contrário, você vai ter uma expectativa de retorno inferior do que você teria se você ficar num perfil que seria o mais adequado, né? Então, por isso que é importante sempre, no primeiro momento, definir ali qual é o melhor perfil, olhando o seu pós-carreira, lembrando que aqui é um produto de previdência, né? Então, a primeira análise que você tem que fazer é qual é o seu perfil, e aí o questionário ele traz isso para você, qual é o perfil recomendado pela metodologia data-alvo, aí ele vai trazer algumas informações, e aí você complementa o questionário com aspectos mais comportamentais, e faz essa avaliação bastante detalhada, tá? Deixa eu ver outras perguntas. Com essa, tem uma pergunta de um participante que também é não identificado. Com essa alta da Bolsa, desde o ano passado, seria o caso de migrar de perfis mais longos para perfis mais conservadores? E aí, provavelmente, o participante ele deve estar olhando até fevereiro, né? Porque, de fato, até fevereiro, a Bolsa, né, os perfis mais longos estavam indo bem melhor, né, do que os perfis mais curtos, porque a Bolsa, né, teve uma boa valorização ano passado, e no primeiro trimestre desse ano. Março já não foi assim. Março, que a gente está fechando aqui a cota e deve sair muito em breve, aí nos próximos dias. A gente está finalizando aqui. Teve um dia a menos, né, esse mês aqui, um dia útil, né, menor, então já atrapalha um pouco, mas a gente está finalizando. Já o mês de março, já a Bolsa já não foi tão bem assim, mas também dentro do ambiente que a gente está, até que ela não foi tão mal, né? Mas, e essa dúvida, né, desse participante é uma dúvida comum,
E a resposta também é sempre depende, né? O que normalmente a gente destaca é que tomar ali as decisões baseadas, de novo, na euforia, no medo do mercado, acaba sendo uma armadilha, né? Previdência, como a gente sempre fala, é um investimento de longo prazo, né? Oscilações de curto ou altas, elas ocorrem na jornada, né? E horizontes, né, de 10, 20, 30 anos, né, isso ocorre muitas vezes. Se seu objetivo está longe, né, se você ainda vai trabalhar durante 20, 30 anos, o seu portfólio ele pode ter mais ativos de risco para vencer a inflação e gerar uma riqueza real, como a gente viu ali. Você sair agora pode significar, de novo, uma perda desse potencial ganho, numa janela mais longa. Tentar adivinhar o mercado, que o mercado chama muito de market time, normalmente não dá muito certo. Pode dar certo uma vez ou outra, mas, sim, na média, é difícil acertar, tá? Então, a migração de perfil, ela só deve ocorrer se, de fato, o seu objetivo com o plano mudou, né? Se o seu prazo, como comentei, se o seu prazo de aposentadoria, de pós-carreira, se ele ficou mais curto, se a volatilidade, de fato, do perfil está tirando o seu sono, indicando ali que o seu perfil real, ele de fato, ele é mais conservador do que você imagina. Para identificar, né, qual é o seu perfil recomendado, muitas vezes a gente acaba olhando muito o contexto, mas por isso que assim, a gente reforça. Use o simulador, use o questionário de análise de perfil do investidor, como eu comentei. Ali vai te dar um norte. Tá? Deixa eu ver se tem outra pergunta. A gente está caminhando para o final. O Bernardo voltou a fazer uma pergunta, ele fala assim, existe algum lugar para consultar a descorrelação dos ativos que compõem cada perfil? A gente, no nosso website, a gente tem a lâmina de perfis, lá você consegue ver o comportamento de todos os fundos que a gente investe, mas lá você não consegue ver descorrelação dos ativos. Se você quiser, Bernardo, entre em contato com a nossa área de relacionamento e a gente passa mais informações para vocês, para você e para outros participantes que tenham essa mesma dúvida, para te explicar um pouco mais no detalhe cada uma das classes, e tem classes ali que tem esse objetivo de ter uma descorrelação. Então, uma descorrelação que normalmente o mercado olha muito, e a gente tem isso presente aqui, que é ter uma alocação em investimento global. Isso acaba trazendo uma descorrelação, muitas vezes, é quase que comum você ver a bolsa lá fora subindo e a bolsa aqui caindo, a taxa de juros também indo para comportamento diferente. Então, e a gente tem alocações que trazem essa descorrelação, mas a gente não tem hoje um material que traga essa descorrelação pronta. Mas entre em contato que a gente passa informações para vocês, tá? Acho que é isso, tá? Tem mais algumas perguntas aqui, algumas não são relacionadas a perfis. E aí, essas que não são relacionadas a perfis, a gente vai, através da nossa área de relacionamento, a gente entra em contato com vocês, tá? E aí a gente volta a falar aí muito em breve. Não sei se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui mais alguma. Aqui tem uma que se o CDI, o participante também não identificado, se o CDI vem nos últimos tempos sendo um investimento de melhor risco-retorno, por que os perfis não ficam mais concentrados em renda fixa que rende perto do CDI? Essa é uma pergunta boa, né? Assim, porque muitas vezes o participante está olhando um momento de curto prazo e ele vê ali o CDI sendo eventualmente o melhor investimento, mas e aí ele se pergunta, né? Por que os perfis não ficam só num tipo de investimento? Não compra só debêntures de um determinado emissor grande? Por que a gente não tem uma carteira só com CDI, né? E essa é uma excelente pergunta, né? E a discussão que a gente acabou passando aqui, ela permeia, né? A gente concentrar investimentos em ativos com bom desempenho histórico. Então, e a gente viu ali que o CDI não necessariamente ele é o melhor investimento. Ele pode um ano ou outro ser o melhor investimento, mas muitas vezes ele é até num patamar elevado, você tem investimentos com rentabilidade melhor, né? Então, por isso que é importante sempre olhar o desempenho histórico e a diversificação.
E a resposta para essa pergunta do participante é que começa com o entendimento de que diversificar investimento, aí tem que ser uma diversificação bem estruturada, bem pensada, é importante porque protege o portfólio contra oscilações, né, e riscos específicos de cada ativo. Então, por exemplo, momentos de guerra, pode ter as ações de empresas de petróleo pode ir mal, que o petróleo sobe, o petróleo cai, as ações de uma empresa que tem como insumo o petróleo, as ações caem. Então, por isso que não pode ter alocação específica em um determinado ativo, em determinada empresa, em determinada estratégia. E aí, exatamente para a gente ficar protegido de momentos assim, né? Apostar apenas no que teve o melhor desempenho recente pode até parecer atraente, mas ignora, como eu comentei, esses ciclos, né? E os ciclos que eles são sujeitos a mudanças inesperadas, né? E isso funciona ontem, e isso vai funcionar amanhã também. Então, o que a gente viu de situações onde era claríssimo que um tipo de investimento ia ser o melhor e não foi, isso certamente vai voltar a acontecer, né? No ano passado, a gente viu que o investimento no exterior foi uma das piores alocações, né? Isso em 2025. O investimento no exterior foi a pior alocação. Bolsa foi a melhor alocação. Em 2024, isso foi invertido, né? Investimento no exterior foi o melhor investimento e a Bolsa Brasil caiu, né? Então, isso tudo vai acontecendo, por isso que não posso estar concentrado em um ativo só, em uma estratégia só, tá? Então, é isso, pessoal. Acho que a gente chegou ao final. Se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, teve algumas outras realmente que não deu tempo ou não estão relacionadas ao tema, o material ele vai ficar disponível, essa apresentação, como a Gabriela comentou no início, ele vai ficar disponível no nosso website, tanto a apresentação quanto a gravação desse vídeo. E caso tenham novas dúvidas, entrem em contato. Quem ainda não respondeu esse questionário, essa pesquisa que está na tela, peço que faça, vai ajudar bastante, como eu comentei. E aí, caso tenham novas dúvidas sobre outras questões, entre em contato conosco, a gente está aqui à disposição na nossa área de relacionamento para apoiar vocês dentro dessa janela e em qualquer outro momento, tá bom? Boa tarde a todos, até breve. Tchau, tchau.